Olá pessoal, aqui Carlos Lima mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, né? Jesus disse que o reino de Deus estava entre nós. Então por que ainda temos morte, dor e sofrimento no mundo? Por que o pecado e o mal continuam presentes? Essas são algumas perguntas que para algumas pessoas são muito difíceis de responder, mas se você analisar a Bíblia, você vai ver que não é tão complicado assim. Então, vou tentar aqui caminhar um pouco pela Bíblia com vocês para ver se a gente entende aí esse tema é, tão importante, né? Então, Lucas 17, 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. É bem interessante essa colocação de Jesus. Então, se você tem dúvidas sobre isso, fica aí até o final. Vou tentar não fazer um vídeo muito longo, então fica até o final para você compreender melhor essa questão do reino de Deus. Então a grande pergunta é: estaria Jesus reinando sobre o bem e o mal? Estaria ele tentando, sem sucesso, estabelecer a sua paz no mundo? Teria Jesus fracassado em meio ao processo? E a resposta é não, né? O reino de Deus, na verdade, está estabelecido, mas ele está estabelecido de uma determinada forma, né? Por enquanto, não é aquele reino descrito em Apocalipse, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, onde a morte já não existe mais e a nova Jerusalém desce do céu, etc. Tal. Não é isso, por enquanto não é nada disso. Então, na verdade, existe um formato para essa primeira fase do reino de Deus. E nós precisamos entender de que forma ele está sendo estabelecido aqui na Terra. Esse processo começou com João Batista, preparando o caminho do Senhor, e Jesus continuou o trabalho até ser crucificado, né? Desde de lá para cá, ele vem sendo conduzido pelo Espírito Santo, começando com os discípulos de Jesus e percorrendo aí o caminho através da história, né? Sendo guiado pelo Espírito Santo ou Consolador, como Jesus chamava. Eu ainda não vi alguém dando uma explicação clara e coerente sobre esse assunto aqui no YouTube. Então vamos ver se eu consigo esclarecer de forma que as pessoas compreendam essa fase que está ligada ao estabelecimento do reino de Deus como igreja ou como corpo de Cristo. É claro que essa é a minha visão bíblica, né? Você pode concordar com ela ou não. Vou apresentar os textos bíblicos para que você avalie a questão. Para começar, precisamos entender esse processo que Jesus chamou de novo nascimento, o nascer da água e do Espírito. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, 5 a 6. Essa é uma resposta que Jesus dá a um homem importante da sua época, é uma das figuras religiosas importantes que existia ali entre os fariseus, né? Ele foi conversar com Jesus de noite, ele estava curioso, mas provavelmente com medo de ser questionado pelos seus amigos, pelas pessoas ali que conviviam com ele. Ele esperou a noite e foi conversar com Jesus durante a noite, né? E é interessante que Jesus ele recebe, esse homem se chamava Nicodemos, Jesus recebe ele, começa a conversar com ele, e no momento da conversa Jesus fala que ele precisaria nascer de novo. Nicodemos fala: mas como é que é isso? O homem vai entrar no ventre de sua mãe e vai nascer outra vez? Aí Jesus diz: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Senão você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, a descendência de Adão, é carne. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. E o que é nascido do Espírito é Espírito, né? E o reino de Deus é um reino espiritual. Então, o que é nascido do Espírito, ele é Espírito e, consequentemente, vai poder ver o reino de Deus. O batismo, gente, é um dos primeiros ritos que Jesus estabeleceu. Ele era baseado num banho cerimonial que existia entre os judeus.
E ele era um ritual de purificação. Então Jesus aproveita aquilo que já era bem conhecido entre os judeus e ele usa esse elemento como o primeiro ritual, né, que ele apresenta ah, no início do reino de Deus. Então o batismo tem uma simbologia que muitas pessoas não compreendem. O mergulhar e o ressurgir, eles simbolizam que você morreu e ressuscitou com Cristo, ou como Cristo. Naquele momento, é como se você tivesse passado pelo julgamento da lei que Jesus passou, ou seja, você foi condenado e morto pela lei por todos os seus pecados, né? A lei é o instrumento de condenação, mas você ressuscitou da mesma forma que Jesus. Seus pecados ficaram cravados na cruz. Esse é o nascer da água. Então, pela fé em Cristo, você recebe o selo do Espírito Santo, que passa a habitar e fazer morada, né? Jesus disse: Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e com ele cearei e ele comigo e viremos para ele e faremos nele morada. Através do Espírito Santo, se você recebeu Cristo pela fé como seu Salvador, ele passa a viver em você por intermédio do seu Espírito Santo. E este é o nascer do Espírito, né? Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8. Você não pode mais, você precisa entender que você não pode mais ser condenado pela lei do Antigo Testamento. Você já foi julgado, condenado e morto, e ressuscitou com Cristo para uma nova vida dentro do reino de Deus, vivendo como igreja ou o corpo de Cristo. Você não está mais debaixo da lei que foi dada a Moisés, mas debaixo da graça conquistada por Jesus na cruz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6,3. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6,7. É aqui que nós teremos, na verdade, eu não vou tentar entrar nessa questão aqui nesse vídeo, mas é aqui onde nós teremos uma das maiores questões de divergência que existe hoje no meio cristão, né? Porque muitos cristãos ainda acham que nós seremos justificados pela lei, que nós temos que obedecer à lei, que nós temos que estar debaixo da lei para que possamos ser justificados. É claro que você não vai viver uma vida de pecado. Paulo explica isso no próprio livro de Romanos, né? Você é escravo daquilo que te domina. Então, se você continua vivendo uma vida de pecado, quer dizer que você é escravo do pecado. Se você começa a viver a vida de Cristo, então você é escravo da justiça de Deus, né? Então, o fato de não estar debaixo da lei não quer dizer que você pode viver uma vida de pecado. Você tem um modelo que é Jesus Cristo, né? E ele resumiu a lei em duas partes essenciais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz que disso depende toda a lei e os profetas. Ele falou isso para os próprios judeus, mas muitos cristãos ainda acham que você está debaixo da lei e que você precisa obedecer à lei. Mas o que eu entendo? Que na morte de Cristo, quando você se batiza, você passa pelo mesmo processo que Jesus passou. Jesus foi condenado pela lei. Os judeus entregaram a ele, né? E ele foi condenado como se ele fosse um malfeitor, como se ele fosse um falso profeta, como se ele fosse um enganador, se ele fosse um mentiroso, como se ele desse falso testemunho a respeito de ser filho de Deus. Então foi essa a condenação. E a lei de Moisés ainda diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus ainda foi colocado debaixo de maldição. Então tudo isso que Jesus passou, quando nós morremos, nós, na verdade, com Cristo, é como se nós já tivéssemos passado por esse julgamento. É claro que isso acontece. Um outro texto de Romanos diz que Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Então, para Deus, ele já vê isso como acontecido, ou seja, ele já vê como você morto. Na verdade, você ainda vai morrer, porque a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então, esse negócio de ser julgado, condenado e morto, o salário do pecado é a morte. Isso, na verdade, se você está vivo aqui na terra, isso ainda vai acontecer. Mas quando você passa pelo batismo, Deus vê as coisas que não são como se já fossem.
Então, para ele, você já foi julgado, condenado e morto, e agora você vive uma nova vida com Cristo, através de Cristo Jesus. A lei servirá, então, para quê? A lei foi abolida? Não, a lei não foi abolida, gente. Você precisa entender isso também. A gente fala que a lei foi abolida. Não. Jesus, ele é o último sacrifício do sacerdócio levítico, né? Na verdade, Deus criou um sistema que iam sendo oferecidos animais. Mas lá em Hebreus, se não me engano, fala que o sangue de animais não pode purificar pecados humanos. Por que Deus aceitou? Deus aceitou porque lá no futuro viria um sacrifício que Deus aceitaria definitivamente. E ele seria o último sacrifício, o sacrifício perfeito, que poderia ser oferecido pelos homens. Por quê? Porque era um homem que morreria. O segundo Adão, não vou entrar muito nessa questão, senão o vídeo vai ficar muito longe. Mas você precisa entender que Jesus é o último sacrifício do sacerdócio levítico. Então, o sacerdócio levítico não é que ele é abolido, ele se cumpre em Cristo. Né? O sacerdócio levítico é cumprido em Cristo, ele é o sacrifício perfeito, então não precisa mais ser oferecido. A lei moral, ela continua lá e ela servirá para julgar o mundo e todos que se colocam debaixo dela. Jesus disse que seus discípulos não eram desse mundo. Eles não são desse mundo, como eu do mundo não sou. Estão no mundo, mas não são do mundo. Está em João 17, 14 a seguir. Quando Jesus é crucificado, entrega seu espírito ao Pai, o véu do templo se rasga de alto a baixo, indicando que o caminho para o Santo dos Santos, aquele lugar santíssimo, onde só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano, e, consequentemente, o caminho para Deus, esse caminho estava aberto, não dependia mais do sacerdócio levítico e nem dos sacrifícios realizados pelos judeus. Através da fé no sacrifício de Cristo, qualquer pessoa pode se tornar filho de Deus. O relacionamento com o Criador não estava mais condicionado à aliança judaica. A quem Deus, né, veja bem, a quem Deus entre os que não são judeus, ou seja, entre os que não são judeus, os gentios, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério. Que mistério é esse? Paulo trata isso como um mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo dentro de nós, Cristo em nós, a esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição, a esperança de uma nova vida com Cristo. Para simplificar, para deixar a coisa bem mais simples, é como se no mundo hoje existe dois grupos de pessoas. Aqueles que morreram com Cristo, nascendo da água do Espírito e adentraram o reino de Deus. E o outro grupo são aqueles que continuam fazendo parte do reino do mundo, que não nasceram de novo e não receberam Jesus, não passaram pelo novo nascimento. Então, esses dois grupos estão caminhando no mundo. Aqui seria interessante nós nos lembrarmos da parábola do joio e do trigo, onde Jesus cita dois grupos crescendo juntos no mundo. O trigo que foi semeado por Deus e o joio que foi semeado pelo inimigo. Jesus deixa claro que a separação só se dará no fim dos tempos, quando aqueles que fazem parte do reino de Deus serão separados daqueles que não fazem parte do seu reino. Então, resumindo, o reino de Deus e o reino do mundo seguirão juntos, até o dia que o Senhor determinou para julgar o mundo e estabelecer definitivamente o seu reino junto com os seus escolhidos. Leia em Mateus 13, 24 e 36, 24, 30 e 36 a 43, essa questão da parábola do joio e do trigo. Enquanto isso não acontece, enquanto Deus não separa esses dois reinos, um para julgamento e outro para a vida eterna, o reino de Deus está dentro daqueles que nasceram de novo e seguem sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Carnalmente, essas pessoas que têm o reino de Deus dentro de si, elas estão sujeitas às mesmas coisas que as pessoas do reino do mundo. Mas espiritualmente elas estão assentadas com Cristo nas regiões celestiais, né? E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo,
e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 12 e 13. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. O cristão verdadeiro, mesmo enfrentando as agruras deste mundo perdido, ele tem dentro de si o reino de Deus e pode, inclusive, transmitir esse reino de Deus a outras pessoas, levando essas pessoas a crer em Jesus e assim elas também poderão experimentar a salvação pela graça e o novo nascimento em Cristo Jesus e passarão também a fazer parte do reino de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. João 1, 3, 2. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos 8, 24. Sim, o reino de Deus está entre nós. E se você está em Cristo, você faz parte dele, mesmo que não consiga vê-lo. Que o nosso Deus ele continue abençoando a sua vida, fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus, para que um dia possamos estar para sempre com ele, desfrutando da vida eterna, do amor e da paz que excede todo entendimento. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário, comenta aí, gostaria de saber sua opinião a respeito desse assunto, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, que Deus abençoe vocês, cada um de vocês, e se o Senhor permitir, até a próxima, até um próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.